Pronto. Então a gente vai fazer o exame do nariz e dos seios paranasais do paciente. Então a gente primeiro higieniza as mãos, ok? O que compete esse exame? A gente vai ter a inspeção externa e a inspeção interna. E aqui que a gente pode fazer a rinoscopia com o espéculo nasal. Depois a gente vai ter a palpação do nariz e a palpação dos seios. Por fim, a gente tem o exame de fluxo aéreo e o exame do nervo olfatório. Como é que a gente começa? À direita do paciente, a gente vai fazer a inspeção externa do nariz. A gente vai observar o tamanho do nariz do paciente, a forma do nariz do paciente, a simetria do paciente, se o nariz é simétrico, porque se ele for assimétrico, pode indicar um desvio de septo, ou uma fratura de septo, ou uma fratura de osso, ou das cartilagens que compõem o nariz. Então, tamanho, a forma, é um nariz de uma forma normal, poderia ser um nariz em célula, não é isso? A simetria, um nariz simétrico, a lesão de pele que acontece aqui no nariz, você pode ver que ele tem uma lesão sugestiva aqui, ó, desse lado, ele tem telangiectasias, ó. Então você tem telangiectasias, como é que a gente vai saber? A gente pressiona, ó, ela some e ela volta, tá vendo? Então você tem lesões vasculares, telangiectasias no nariz, tudo bem? Então são as coisas que a gente vê, lesões, tamanho, assimetria, e aqui a gente também pode ver o que? As narinas. Se elas estão com abertura normal, se elas estão dilatadas, né, que pode indicar que o paciente tem angústia respiratória, ou se elas estão fechadas. E ainda na inspeção externa, a gente vê se tem saída de líquido, né? E se tiver saída de líquido, se tiver saída de secreção, a gente tem que classificar se é uma secreção sanguinolenta, purulenta ou serosa, né? E a gente vê a história clínica do paciente. É um paciente que acabou de sofrer um TCE, um trauma. E do nada começou a sair líquido do nariz, pode ser líquor, né? Uma secreção hialínica. Então a gente alia a inspeção externa também com a história clínica do paciente. Então de inspeção externa é isso. Depois que a gente inspeciona externamente o nariz do paciente, com a lanterna, a gente vai fazer a inspeção interna do nariz. A gente liga a lanterna, a gente faz uma extensão passiva da cabeça do paciente e com o polegar no ápice do nariz, a gente levanta. E com a lanterna a gente inspeciona a parede lateral, a parede septal, o assoalho e as conchas e a coluna aérea de um lado e do outro. Parede septal, a parede lateral, o assoalho, as conchas e a coluna aérea. Tudo bem? E aqui a gente já pode falar as coisas da inspeção. A gente vai analisar o que? A mucosa das paredes que a gente analisou. Então as mucosas estão normocoradas, estão hidratadas. No caso, como ele está com rinite, você vê que as mucosas estão hiperemiadas, principalmente a mucosa septal. Então você vai analisar o que primeiro? As mucosas normocoradas, hidratadas, ou elas estão hiperemiadas, ou elas estão pálidas. Depois da mucosa, a gente vai avaliar o septo. O septo, a gente avalia duas coisas do septo. Se o septo está centralizado, ou seja, sem desvio de septo, a gente percebe que ele tem um pouco de desvio de septo à direita, porque a coluna aérea dele está reduzida à direita e ela fica reduzida para onde o desvio de septo está. E se o septo está íntegro. Lembrar que pessoas que utilizam cocaína, a cocaína é uma potente droga vasoconstritora. Você faz uma vasoconstrição ali na região do septo e você vai fazer uma isquemia e uma necrose do septo, fazendo uma lesão no septo. Então o septo está íntegro e apresenta um leve desvio à direita, ou ele está centralizado, sem desvio de septo. Depois do septo e das mucosas, a gente vai avaliar o vestíbulo mesmo, o assoalho nasal, na verdade. No assoalho nasal, a gente vai ver se tem presença de lesões, né? Se tem secreções, e classificar essas secreções também. Além disso, a gente avalia a presença de crostas no nariz, as vibriças, que são o pelo do nariz. Então ele apresenta as vibriças, que são importantes, que tem a função de filtrar o ar que entra no nariz. Então as vibriças estão presentes. E, por fim, a coluna aérea, né? A coluna aérea ela se apresenta pévia, ou seja, a coluna aérea se apresenta com fluxo aéreo desobstruído. Se ele tiver um desvio de septo, para o lado que o septo está desviado, a coluna aérea vai estar reduzida, tudo bem? E aqui no caso dele, a gente pode ver as conchas nasais dele, né? Você vê que no nariz esquerdo, nariz direito, ó, aqui, você não tem concha nasal sendo visível. Agora no esquerdo, ó, você consegue ver a concha nasal inferior dele. Justamente porque a concha nasal está o quê? Edemaciada, está hipertrofiada, justamente por causa da rinite alérgica. Então você tem uma hipertrofia das conchas nasais. Então a concha nasal inferior é algo que a gente também avalia na
inspeção interna do nariz. Essa inspeção interna, né, essa rinosscopia, ela pode ser feita com o uso do espéculo nasal. Como é que a gente vai fazer? Do lado do paciente, ó, a gente vai pedir o paciente levantar um pouco a cabeça e a gente vai introduzir um pouco o espéculo nasal nessa posição e vai abrir ele, tá vendo? Ó? Quando a gente abre, a gente vem com a lanterna e avalia tudo o que a gente avaliou. As paredes laterais, mediais, o assoalho, a coluna aérea, as conchas nasais, tudo bem? A gente faz isso de um lado, fecha o espéculo, retira e vem para o outro lado, porque a gente nunca usa o espéculo assim, colocando assim no paciente, é sempre do mesmo lado que a gente está. Então introduz o espéculo, abre nessa posição aqui, tudo bem? E avalia. A gente avalia lá a concha nasal inferior dele hipertrofiada, tá vendo? Então a gente avalia as paredes laterais, mediais, o assoalho, a coluna aérea, a presença de vibrícias, de lesões, de secreções e as conchas nasais. Fecha o espéculo e retira. Pronto. Isso é a rinoscopia anterior do paciente com o uso do espéculo nasal. Depois que a gente faz essa rinoscopia e a gente detalha o que a gente viu, a gente vai para a palpação, ok? Agora que a gente viu as estruturas internas e que não tem nenhuma lesão, a gente pode palpar. Então a gente vai estabilizar a cabeça do paciente. Com a mão em pinça a gente vai palpar desde a raiz do nariz, por todo o dorso até as cartilagens. Palpa, você sentiu dor? Então na palpação a gente vai buscar principalmente duas coisas: sensibilidade dolorosa e se tem crepitações quando eu palpo, que pode indicar que ele tem alguma fratura de osso nasal ou uma fratura das cartilagens. Então a palpação do nariz é isso. Depois da palpação do nariz, a gente vai palpar os seios paranasais do paciente. A gente palpa principalmente dois seios, né? Então a gente estabiliza a mão aqui na cabeça do paciente e a gente vai palpar o seio frontal aqui na região da fronte. O seio frontal a gente palpa de cima para baixo. Então você só pressiona de um lado e depois do outro, sempre unilateral. Coloca a mão, pressiona empurrando para baixo de um lado, depois do outro. Você também pode palpar aqui nos seios as células etimoidais, onde em pinça você palpa. Por fim, a gente palpa os seios maxilares. Então, abaixo do osso zigomático, você vai ter o seio maxilar, aqui no osso da maxila. E diferente do frontal, que você palpa de cima para baixo, um lado depois o outro, aqui você palpa de baixo para cima, ainda um lado depois o outro. Porque se o paciente referir dor, você tem que saber se a dor é nos dois, ok? Palpando um lado depois do outro, ou apenas no lateral, em um seio ou no outro. Então, com o polegar você palpa de baixo para cima, de um lado, e de baixo para cima, do outro. Sentiu dor? Pronto, a palpação dos seios vai te dizer o seguinte: a sensibilidade dolorosa, a palpação dos seios. Se o paciente tem dor, a palpação dos seios pode indicar que ele tem uma sinusite, tudo bem? Além disso, a gente pode fazer o exame da transiluminação dos seios. A gente vai apagar as luzes, tudo bem? A gente vai apagar as luzes. Né? Vou deixar... Dá pra ver. Dá pra ver? Uhum. Pronto. Vai ligar a lanterna e vai colocar aqui embaixo da fronte, tá vendo? A lanterna para ver se o seio frontal dele está iluminado, de um lado e do outro. Esse é o exame da transiluminescência. Se o seio estiver obstruído com secreção, você não consegue ver aqui no seio, ó, a luz, tudo bem? Isso é no seio frontal. Agora a gente pede para ele abrir a boca e a gente vai ver no seio maxilar, tudo bem? A gente vai colocar aqui na região do sulco nasolabial e vai observar lá na região do palato duro, ó, que a luz ela passa tranquilamente de um lado e do outro lado, ó. Ou seja, o palato duro ele está sendo iluminado. Vou acender a luz. Isso indica para a gente que ao exame da transiluminescência, os seios paranasais deles não têm secreção, porque a transiluminescência aconteceu adequadamente. Por fim, a gente pode fazer dois exames. A gente pode pedir para ele tapar o nariz, você pode tapar o nariz e expirar para fora. Colocar lá para fora. Agora do outro lado. Você sentiu dificuldade de um lado? Sim. Qual lado? Lado esquerdo.
Ou seja, esse é o exame do fluxo aéreo. O ideal seria que a gente colocasse um espelho, porque a gente conseguiria ver objetivamente que um lado está saindo mais ar do que o outro, porque vai ficar condensado. Mas a gente pode perguntar para o paciente se ele está sentindo dificuldade de expirar de um lado ou do outro. Como do lado esquerdo a gente viu que a concha nasal inferior dele está hipertrofiada, realmente a coluna aérea dele está com espaço reduzido, então sai menos ar. Então, ao fluxo aéreo, ele apresenta uma redução do fluxo aéreo à esquerda. Tudo bem? E por fim, a gente vai fazer o exame do nervo olfatório. Como é que a gente poderia fazer? A gente mesmo tapa o nariz dele, ok? De um lado. E a gente daria alguma substância desse lado. Depois a gente tapa do outro lado e colocaria outra substância para ele cheirar do outro lado. Essas substâncias, elas têm que ser umas substâncias que não são voláteis e nem irritativas. Então você não pode dar álcool para o paciente cheirar, tudo bem? Perfume, porque você pode causar nele uma reação de sensibilidade, uma reação alérgica. Isso vai fazer com que ele tenha uma vasodilatação, uma congestão nasal e isso atrapalha a olfação dele, justamente porque ele tem alergia a esses produtos. Então tem que ser produtos como café, canela, que tenham cheiros característicos e que ele consiga definir o que é. A gente vai perguntar se ele sentiu dos dois lados na mesma intensidade e por fim o que ele sentiu. Então a gente avalia a quantidade das duas, né, do cheiro nos dois, se foi simétrico, e a qualidade do que ele sentiu, se ele consegue identificar o cheiro. Tudo bem? Muito obrigado. E esse foi o exame do nariz e dos seios paranasais do paciente. Lembrando, inspeção estática, inspeção dinâmica, ou inspeção estática, né, externa, inspeção interna, a rinoscopia com espéculo, mas a rinoscopia você também pode fazer apenas com a lanterna observando, se você não tiver uso do espéculo, você também pode fazer com o otoscópio, tudo bem? Depois a palpação do nariz, depois a palpação dos seios, depois o exame do fluxo aéreo e depois o exame do nervo olfatório para ver a função olfativa do paciente. Tudo bem? Lembrar de sempre no início se apresentar, pedir permissão do paciente, explicar o que você vai fazer nele e sempre por fim agradecer. Tudo bem? Beleza.